sempre leva material didático, sim ou não? A gente leva papel, leva caneta, leva livros, amém? Então, o que acontece? Não venha para a igreja de qualquer forma, traga um caderno para você anotar, amém? Porque é importante. Tem gente que fala assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Aí eu te pergunto, quando você vem à igreja, você presta atenção naquilo que é ensinado? Você presta atenção naquilo que Deus tem falado através do pregador, através daquela pessoa que está aqui pregando ali na frente? Não importa se seja pastor, o irmão que está trazendo a mensagem para você, não importa. Mas você acha que essa caixa aqui, vira ela para cá um pouquinho, para ficar, leva mais atrás ali, que fica bom para mim e para os irmãos. Isso. Aí vira ela para cá, vira para a igreja. Isso aí, tá bom. Quando a gente vem à escola do Espírito Santo, irmãos, a gente tem que prestar atenção em cada revelação, porque a palavra de Deus, existe vários códigos na Bíblia que você precisa pegar, amém? Por que a Bíblia diz que o povo sofre? A palavra do Senhor diz, olha aqui, um versículo para você anotar, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento das coisas dessa vida, muitas pessoas têm vários conhecimentos, várias faculdades, mas não têm o conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo que não lhe será tirado, é algo que será eterno, amém? É algo que vai ser para sempre. Então a gente precisa aprender, a gente precisa guardar a revelação da palavra de Deus, amém? E eu separei aqui alguns tópicos para a gente entrar aqui essa noite. Primeira coisa, o que nós devemos entender? Nós precisamos conhecer quem é Jesus, amém? Você sabe quem é Jesus? Jesus foi aquele que está pendurado na cruz. Tem gente que tem Jesus até hoje pendurado na cruz. Às vezes você vai fazer uma visita numa casa, numa família, e aquela pessoa, por ter uma religião tradicional, ela tem lá Jesus ainda, aquele bonequinho pendurado na cruz. É errado, pastor? A Bíblia fala que é errado. Por quê? Porque Jesus não está mais na cruz, amém? Jesus ressuscitou, ele não se encontra mais na cruz. Quando o Senhor Deus ele olha para a cruz do Calvário, ele vê a cruz do Calvário vazia. Então o nosso Jesus não está pendurado mais na cruz. Pastor, como é que ele está? Se você olhar no livro de Apocalipse, abre aí para você ver. Vamos ver como que está Jesus hoje. Você abre o primeiro livro, de Apocalipse, o primeiro capítulo de Apocalipse, a gente vai ver como que Jesus está hoje. Olha que interessante. Como que está o nosso Deus, o nosso Jesus? Qual é a forma que ele está hoje? Apocalipse, o apóstolo João, ele teve uma visão a partir do versículo 9, nós vamos ver, capítulo 9, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição do reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia-as às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés e vestido com uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
e tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. Amém? Essa foi a visão que João teve acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele não está mais pendurado no madeiro, ele está revestido de poder, ele está revestido de glória. Nós precisamos entender isso. Amém? Jesus está revestido de poder, Jesus está revestido de glória. E algo interessante que nós precisamos ver na palavra: Jesus, em um discurso com os seus discípulos, em uma conversa com os seus discípulos, Jesus perguntou para eles qual era a opinião deles a seu respeito. Vamos ver? Abre aí o livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Mateus 16. O versículo de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que você revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Olha que interessante. Pedro reconheceu quem era Jesus, e por essa palavra de Pedro, por essa revelação que veio ao coração de Pedro, Jesus disse para ele: através dessa palavra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém. Parou por aqui? Não. Jesus continuou dizendo algo mais. Olha que interessante. E ele diz: eu te darei o que, igreja? Chave serve para quê? Abrir, fechar. Abrir portas. Abrir portas e fechar portas. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tenho a chave da vida e da morte. E ele diz: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Amém? Vocês estão com frio? Vocês estão com frio aí, pessoal? A porta está aberta pela metade? Vocês estão com frio? Eu estou com calor, não sei vocês. Vai me dar um infarto. Se tiver calor aí, abre aí. Nós irmãos vamos cozinhar aqui dentro. Se eu não estiver com frio, eu estou com calor. Amém? Então, preste atenção que a chave é para abrir portas, também para fechar. E o Senhor diz: eu te darei a chave do reino dos céus. Não é qualquer chave, irmão. Você tem a chave que abre a porta da sua casa, não é? Normal. Mas a chave que abre a porta do céu não é para qualquer um. A chave que abre a porta do céu é para aqueles que reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que já se entregaram para o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, diz a palavra aqui. Você vai ver aqui nessa noite. Olha o que está dizendo: eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será desligado no céu. Amém?
eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado aonde? E tudo que será desligado no céu. Vamos aplaudir Jesus. O Senhor está dando à igreja uma autoridade que muitos não têm usado essa autoridade. Por isso tem vivido uma vida no mais baixo nível. Ao invés de comer o melhor dessa terra, tem que comer o pior dessa terra. Agora por quê? Simplesmente porque não obedece à palavra. A palavra de Deus está dizendo aqui que o Senhor dá para a igreja o que? A chave. O Senhor entrega em nossas mãos a chave da vitória. O Senhor entrega na nossa mão uma chave para abrir portas. De repente há portas na sua vida que estão fechadas. De repente o teu casamento está destruído. De repente o seu filho está nas drogas. De repente o seu casamento, a sua família, os seus negócios. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu estou te entregando uma chave. Amém? Quem toma posse dessa chave aí? Ele está te entregando. Hoje você pode estar como funcionário de uma empresa, mas amanhã você pode ser o dono de uma empresa. Amém? Deus pode te dar visão de negócios para você mudar a sua vida. Hoje você é funcionário, amanhã você pode ser um empregador. Agora, depende de você usar essa chave. Depende de você usar essa chave para entrar por portas que o Senhor já preparou para você. Hoje a irmã estava falando aqui no início da abertura, falando de promessas. Olha que interessante. Às vezes há promessas na tua vida que estão paradas, que estão fechadas, mas não depende de Deus, depende de você. Tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa na nossa vida. Não, Ele já fez. Ele enviou Jesus. O preço já foi pago. Quando Jesus deu o brado naquela cruz e Ele disse: está consumado, o que Ele quis dizer com isso? Alguém sabe me falar? Está feito. O irmão diz: está pago. O que mais? Está concluído. Tudo isso que vocês estão falando é verdade. E eu entendo o seguinte: quando Jesus deu o brado naquela cruz, que Ele disse: está consumado, eu acho também que Ele quis dizer a seguinte frase: está resolvido o problema da humanidade. Por quê? O preço foi pago. Foi tudo resolvido na cruz. A maldição que era para alcançar a tua vida, ela veio sobre Jesus. A maldição que era para alcançar a nossa família, ela veio sobre Jesus. Mas se a maldição está alcançando a tua casa, por quê? Porque você está dormindo o sono espiritual. É preciso se despertar do sono. É preciso se alertar. É preciso vir à igreja, não somente ouvir a palavra, mas não pode ser ouvinte esquecido. Tem que ser um praticante de toda a palavra. Amém. Porque aqui dentro da igreja servir a Deus é a coisa mais fácil. Aqui dentro não tem ataques. Embora infelizmente até fofoca no meio do sementeado, infelizmente onde tem gente com problema. Mas, irmãos, servir a Deus dentro do templo, dentro da igreja, é uma coisa muito boa. O irmãozinho falou assim: quer até fazer uma vigília aqui. Fiquei feliz de ver a vida dele. Olha a Deus. Em breve ela vai estar marcando. Porque quando a gente chega dentro da casa de Deus é gostoso, não é? Eu, pelo menos, quando eu chego aqui, eu não quero ir embora. Chega aqui, eu quero ficar aqui na igreja. Então, servir a Deus dentro do templo é muito fácil. Mas lá fora é onde estão os ataques, lá fora é onde o inimigo está te esperando com armadilhas, com sugestões. Mas sair daqui revestidos com o poder de Deus. Porque o que vamos enfrentar lá fora não é nada fácil.
Talvez você saia da igreja, chegue em casa e está lá um problemão para você resolver. E aí você diz: poxa vida, eu queria ter ficado na igreja. Mas o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar condições, o Senhor vai te dar estrutura para você vencer a dificuldade lá fora. Amém? Glória a Deus. O Senhor vai te dar estrutura para quando você bater de frente com o inimigo, você poder vencer. Jesus passou praticamente 30 anos da sua vida. Gente, presta atenção. 30 anos da sua vida na escola dos rabinos. 30 anos. Começou o seu ministério aos 30 anos. Foi batizado com 30 anos. Foi para o deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. E ele venceu o diabo com a palavra de Deus. Mas você não quer ler a Bíblia, você não tem tempo. Jesus tinha tempo. Jesus, aos 12 anos, quando ele chegou no templo, para quem não sabe, todo ano se fazia uma adoração em Israel, em Jerusalém, e as pessoas que moravam nas cidades circunvizinhas, elas vinham para a adoração, como de costume, uma vez por ano. Eles iam até Jerusalém, no templo, e ali eles faziam uma adoração. E a festa durava alguns dias. E a família de Jesus, com Jesus pequeno, aos 12 anos, foram para a adoração. Levaram ele, e foram ali alguns parentes também. E regressou. O seu pai e a sua mãe regressam novamente para a sua cidade. Não percebeu que Jesus não estava vindo com eles na caravana. Achou que estava vindo com algum parente e veio embora. E quando chegaram em casa, não encontraram o menino, voltaram. Procuraram Jesus durante 3 dias. E quando encontraram Jesus, onde ele estava? No templo, conversando ali com os sacerdotes, com os homens entendidos da lei do Senhor. E ali fazia perguntas para eles faziam perguntas para Jesus e se admiravam das respostas de Jesus. Está entendendo? Por quê? Desde pequeno, a criança do dia, ela é ensinada nas leis de Israel, ela é ensinada na palavra de Deus. Amém. Está entendendo? E nós queremos fazer parte, queremos estar ligados na videira. E a videira é Israel. Nós queremos estar ligados nessa videira, mas nós pouco importamos com as leis e com a palavra de Deus. Está entendendo? Então é preciso conhecimento, é preciso você buscar o conhecimento para que nenhum tempo você venha perecer. Amém? Amém. Porque a luta está lá fora, a adversidade está lá fora, a adversidade está lá quando você chegar no seu emprego amanhã e o companheiro de serviço vir te ofender com situações que você não tem culpa. E aí? A dificuldade está lá fora. A luta está lá fora. E muitos estão olhando para você. Está entendendo? Muitos estão olhando para você para ver qual é a sua atitude. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com ele. Chegaram até Jesus. Uma mulher que tinha sido apanhada no próprio ato adulterando. Tiraram aquela mulher, envolveram ela no lençol, ela estava nua, levou ela e jogou ela aos pés de Cristo, aos pés do Senhor, e disse para ele na lei de Moisés: as que tais cometem esse pecado deverão ser apedrejadas até a morte. Estava escrito isso na lei? Sim ou não? Sim. Estava escrito. Estava escrito isso na lei. Mas se Jesus não tivesse sabedoria e entendimento para lidar com aquela situação, aquela mulher tinha morrido. Tentaram Jesus, tentaram mesmo, como vai tentar a mim, vai tentar você, em situações. Pessoas vão chegar até você, querendo ver se você tem conhecimento.
E Jesus estava ali escrevendo na areia, continuou, só levantou a cabeça e diz: aquele dentre vós, a multidão, que estivesse em pecado, que lança a primeira pedra. Um olhou para o outro e falou assim: pai, você não vai jogar? Não. E você? Eu também não vou, estou com um problema aí. Você entendeu? Talvez alguns que estavam ali já tinham até se deitado com aquela mulher e estavam acusando. Está entendendo? Então, Jesus abaixou e continuou escrevendo. Quando ele levantou os olhos, cadê aqueles homens? Tinham ido embora, só tinha ficado ele e a mulher. E ele olha para a mulher e fala: filha, onde estão os seus acusadores? Ela disse: Senhor, não ficou ninguém. Ele disse: vai em paz, eu também não te condeno, mas vai em paz e não peques mais. Amém? Amém. Então, queridos, é preciso adquirir o conhecimento. As pessoas hoje, os cristãos de hoje, eu costumo dizer que são cristãos Nutella. Qualquer coisinha está desviando da igreja, qualquer coisinha está desviando do caminho. Ah, não, mas sabe o que é? Eu estou em casa, pastor, mas olha, eu sou de Deus, eu estou em casa, mas eu saí da igreja, mas eu não abandonei Deus. Essa é a maior estratégia do diabo, porque ele sabe que em casa você não busca a Deus como você busca na igreja. Em casa tem outras distrações, é ou não é? Em casa tem muita coisa, ainda mais agora no advento da internet, o avanço da internet, tem muitas distrações que tiram a sua atenção. Esse é o foco do inimigo, tirar a nossa atenção. Está entendendo? Então, meus amados, nós precisamos realmente, no tempo de hoje, estarmos firmados na palavra, buscarmos o conhecimento. O Senhor diz no livro de Provérbios: adquire o conhecimento, busque a sabedoria. E diz: busque mais do que o ouro, busque mais do que a prata, a sabedoria. Porque não adianta você ter ouro e você ter prata. Você tem uma fortuna, mas se você não tiver sabedoria, você vai desperdiçar tudo. Está entendendo? Glória. Então eu quero dizer para vocês, nós precisamos buscar o entendimento. E aí você precisa conhecer quem é Jesus, amém? Deu para entender quem é Jesus? Sim ou não? Jesus é aquele que morreu na cruz, mas ele não está pendurado mais no madeiro. Ele ressuscitou, ele está vivo, amém? Está sentado à direita de Deus. Ele diz: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele nos deu o quê? Instruções. Só que ele está dizendo algo mais que nós precisamos entender. Com a morte de Jesus na cruz, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas maldições. Amém? Amém ou não? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Alguém sabe onde está escrito isso? Por que eu pergunto, irmãos? Porque eu já falei isso várias vezes na igreja. E eu gostaria, eu sonho que um dia, quando eu fizer a pergunta, alguém pode levantar e citar o versículo para mim. Amém? Isso é algo muito forte. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Amém? Nós não éramos dignos. Preste atenção. Talvez tem pessoas aqui que são judeus de sangue e não sabem, porque nunca fizeram DNA, mas pela lógica, nós não teríamos nenhum direito. Amém? Quem está compreendendo aqui? Amém. Tem algum judeu aqui no nosso meio? A promessa foi para o judeu, não foi para nós. A promessa de redenção era para o judeu, não era para nenhum outro povo, nenhuma outra nação. Mas a Bíblia nos fala que através da morte de Jesus, ele alcançou toda a terra. Amém? O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele comprou povos, tribos e línguas, diz o livro de Apocalipse. E para o nosso Deus fizeste um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Então hoje no planeta Terra, em qualquer lugar, pode ser no Japão, pode ser lá na China, pode ser lá na África, em qualquer lugar, se a pessoa
pessoa entregar a sua vida para Jesus, ela tem o seu lugar garantido. Amém? Amém ou não? Não precisa ser judeu mais do sangue, mas sim judeu espiritual. É aquele que entregou a sua vida para Jesus. Esse tem parte do reino de Deus. Amém ou não? E aí, o que acontece? Se eu tenho parte no reino de Deus, o livro de João, abre aí para você ver, e anote, por favor, para que isso fique gravado. João Evangelho, capítulo 1, o versículo de número 12 diz assim. Nós vamos pegar o versículo 11, está falando assim, ó. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas a quem? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, se você aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, você se tornou filho de Deus. Se você tornou-se filho de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você será herdeiro das mesmas promessas de Jesus. Amém? Aquilo que o Pai entregou para Jesus, Ele entrega para você nessa noite. Amém? Amém. Ele entrega para você, está aqui na palavra. E agora, só tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. Olha para o irmão e fala para ele: irmão, você está ouvindo hoje? Agora você é cúmplice. Agora você é culpado do sangue de Jesus, se você não obedecer. Amém? Eu sou obrigado a obedecer, pastor? Não. Você é livre. Você é livre para obedecer. Você não é robô. Você não é uma pessoa que foi programada para não errar. Você é uma pessoa livre para fazer suas escolhas. Amém? Então você pode escolher andar com Jesus ou não andar com Ele. Qual é o privilégio de andar com Jesus? Vida eterna. Esse é o privilégio. E aí, quando a gente entende que somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Só que a palavra fala também em Malaquias o seguinte: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? E a Bíblia nos vai nos dizer, olha só, eu anotei aqui, são tantas coisas, né? Olha só, o livro de 1 carta a João, capítulo 3, versículo 8, a nossa Bíblia vai falar para nós o seguinte: que quando nós somos de Deus, olha o que temos que acontecer conosco. Deus, capítulo 3 de 1 João, o versículo 7 diz assim: capítulo Filhos, 3. Ninguém nos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, preste atenção, o Filho de Deus se manifestou. Para quê, igreja? Para desfazer as obras do diabo. Quem é filho de Deus aí? Deixa eu ver. Amém. Amém? Então você, a partir de agora, tem que se manifestar para desfazer as obras do diabo. Amém? Como é que eu manifesto, pastor, para desfazer a obra do diabo? Porque filho de Deus é aquele que é encrenqueiro. Que isso, pastor? Que loucura é essa? Encrenqueiro do diabo, encrenqueiro das trevas, não é com as pessoas, não. Amém? Jesus era encrenqueiro. Era ou não era? Você está louco, Jesus era encrenqueiro. Vou mostrar para vocês. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês, depois em casa, anota aí, em Marcos capítulo 5, vai falar como Jesus era encrenqueiro.
Ali conta uma história de um rapaz que ele era endemoniado, vivia sem roupa, se cortava, saía gritando pelos montes. Muitos tentaram acalmar ele. A Bíblia diz que tentaram lançar ele de tudo quanto é jeito, colocaram cadeias, grilhões para ver se prendia ele. Ele despedaçava as cadeias e ia para os montes gritando novamente. Ninguém podia amansar aquele homem. Olha que coisa linda. Quem dominava aquele nome dele? Os demônios. Ele era propriedade de quem? Os demônios. Mas e não era um demônio só não, havia uma legião. Mais de 2.000 demônios estavam na vida daquele rapaz. Aí vem o encrenqueiro de Jesus. Jesus atravessa o local lá, o seu barquinho, e desce aonde? Na praia da cidade de Gadara, onde viviam os gadarenos. E Jesus faz algo inusitado. Ao invés de ir na prefeitura daquela cidade, conversar com o prefeito, pedir autorização de repente para evangelizar aquele lugar, né? O que Jesus faz? Vai puxar encrenca com o diabo. Vai lá no cemitério, vai lá no cemitério. E quando aqueles demônios que estavam na vida daquele rapaz avistaram Jesus, já correram e se ajoelharam aos pés dele. Está entendendo? Então Jesus foi lá puxar a Bíblia. Jesus foi lá encrencar. Foi lá encrencar com as trevas. E no mundo espiritual é assim: quem não bate, apanha. Se você ficar só na defensiva, o diabo vai acabar com você. Você precisa partir para o ataque. Pastor, como é que eu parto para o ataque? O problema está na tua casa. Chama o problema pelo nome e fala: aqui não, em nome de Jesus. O problema está com o teu filho, entre em oração. Fala: diabo, na vida do meu filho você não toca, na vida do meu familiar você não toca, na vida do meu esposo você não toca, na vida da minha esposa você não toca. Bate de frente com ele. Amém? Agora se você ficar: ai Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família. Para, a misericórdia já teve. Ele viu Jesus para morrer na cruz. Agora cada vez é com você. Ele passou a bola para você. Agora é você que olha, é você que expulsa o mal, é você que manda o diabo tirar a mão daquilo que te pertence. Amém? O Senhor não morreu na cruz para hoje nós sermos mendigos espirituais, ficar mendigando a bênção. Não, o Senhor te dá uma autoridade nessa noite. O Senhor está falando aqui aos corações. Amém? O Senhor está te entregando a chave da vitória. O Senhor está te entregando aí uma autoridade diferenciada para você não ser mais um crente, mas para você ser aquele que faz a diferença, aquele que chega diante do diabo e fala: olha, aqui não, aqui tem um homem, uma mulher que conhece, um jovem, uma jovem que conhece a palavra de Deus. Você vai pegar o que é seu e vai bater no retirado. Amém, Jesus? Agora, depende de Deus para essa obra fazer? Não, depende de você. Jesus, quando foi preso lá no Getsemane, o discípulo pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus pegou a orelha do soldado, caiu no chão, rolou novamente, curou o rapaz instantaneamente. Falou para Pedro, não sei se era Pedro, a Bíblia fala como discípulo, mas fala assim: olha, coloca a tua espada na bainha, porque aquele que ataca pela espada morrerá. Mas o seguinte: você está pensando que eu não poderia agora orar ao Pai? Olha só. E ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. Olha que coisa. Um dia eu lembro dessa palavra. Às vezes a gente passa despercebido, né? Porque a gente foca muito ali na prisão de Jesus. A gente foca, por isso que eu estava falando hoje com os irmãos que estão fazendo o curso de batismo. A Bíblia tem várias coisas que você tem que prestar atenção, tem pontos-chave, que é algo que é para a nossa vida, é a solução de repente do nosso problema. Às vezes você está lendo a Bíblia: nossa, eu vou ler esse capítulo aqui, eu vou ler 10 capítulos da Bíblia. Aí você começa a ler, você está no capítulo ali, e acontece ali a palavra que se salva aos olhos. Você fala: peraí, Jesus está falando que se ele orasse, Deus enviaria 12 legiões de anjos? Mas peraí, o que é legião? Vou pesquisar. Se eu não sei, vou pesquisar o que é 12 legiões de anjos. Quanto que é uma legião? Na época de Jesus, na época dos soldados romanos, eles davam um exemplo: uma legião
usado era de 2.000 até 5.000 homens. Olha só. Então, para aquela situações ali, para aquela situação simples, para eles não tocarem em Jesus, Jesus podia pedir 12 legiões de anjos. Gente, essas 12 legiões de anjos, para pensar, elas estão ao seu favor hoje. Amém? Elas estão ao nosso favor. Assim como Jesus podia orar, nós também podemos orar e clamar essas 12 legiões de anjos para estar ao nosso favor. No momento que nós estamos passando uma luta, uma adversidade, nós podemos clamar ao Pai e Ele vai enviar essas 12 legiões de anjos. Amém? Ah, mas por que me envia na situação? Porque você fica calado. Você fica calado, e quem cala consente. Então é preciso você usar o poder, usar a palavra para que haja resultado na tua vida. O resultado vem pela nossa obediência à palavra de Deus. Quem está entendendo? Não adianta você vir ouvir a palavra e sair lá fora e fazer tudo errado. De repente você chega em casa, o esposo está meio nervoso, lá na situação, o diabo ajoelhado porque você veio para a igreja e não quis vir. Aí você chega em casa e está bravo, nervoso, e ele te fala uma coisa e você já entra por aquela porta e começa a discussão com ele. Ah, mas você também não quer nada com Deus. Eu fui na igreja, chamei para ir, você foi. Ah, tem não sei o que, não sei o que. Ah, tem não sei o que. Ah, você está desempregada. Ah, você está desempregado. Ah, porque você é um vagabundo. Ah, porque isso, porque aquilo. Ah, aí você dá lugar ao diabo. Você entra na dele. Chegou em casa, percebeu que tem algo errado. Fique em silêncio, vai para o seu quarto, vai pelo banheiro, vai orar. Deus, em nome de Jesus, eu lembro da sua presença agora. Cerca a minha casa com o teu poder, cerca a minha casa com a unção do Senhor. Envia os teus anjos poderosos aqui. O pastor falou que eu tenho 12 legiões de anjos a meu favor. Essas 12 legiões de anjos, vem agora sobre a minha vida, vem agora sobre a minha casa. Reveste minha vida, reveste minha casa. Meu Deus, eu não aceito esses demônios que estão usando meu esposo, usando a minha esposa, usando meu filho para me atacar. Pai, entra na minha casa agora com o teu poder. Amém? Você chama a existência. É você que faz o mundo espiritual se mover ao seu favor. Amém? Amém? Eu gosto muito de uma passagem do livro de Daniel. Que Daniel se pôs a buscar a Deus por 21 dias. Passagem linda, maravilhosa. Muita gente foca, né? Ah, que Daniel consagrou 21 dias. Eu também vou consagrar 21 dias. Muitas igrejas fazem campanhas, né, de 21 dias. E o que mais me chama a atenção, é por isso que eu falo, gente, a Bíblia não é um livro comum. Você tem que ler e prestar atenção, porque tem segredos aqui para nós. Amém? Tem segredo para nós, quer ver? Vamos abrir lá, Daniel capítulo 10. Olha o segredo aqui. Gente, tem tanta coisa que eu quero ensinar para vocês, mas eu me lembro tudo. Hoje de manhã eu comecei a ensinar os meninos aqui. Quando eu fui ver, já era 10h30. Eu falei, meu Deus do céu, a irmã tem que fazer almoço. Não chegar lá no toque e ficar bravo. Amém? Gente, mas eu tenho sede de ensinar. E se você tiver sede de aprender, um pouquinho que Deus me deu, eu posso passar para você. Amém? Amém ou não? Então, amados, olha só, capítulo 10. Diz assim: no ano terceiro do princípio da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Sabe quando vai findar essa guerra? Quando o Mashiach vier, Messias. Quando o nosso Salvador ele retornar. Aí ele vai exterminar a morte, ele vai exterminar o falso profeta, ele vai lançar no lago de fogo ali os demônios, os seus anjos. Entendeu? Aí vai findar a guerra, mas enquanto ele não vem, a guerra permanece. E você é soldado. Amém? Quem é soldado de Cristo aí? Você está no exército de Deus. Ele está preparando você para a batalha. Amém? Vamos lá. E diz assim:
E a palavra verdadeira que trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu que essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejado eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem ungi com perfumes, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à porta do grande rio Equidel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Amém? Vou fazer algo com vocês nessa noite. Eu vou ler a passagem, vou perguntar para vocês o que chamou a atenção de vocês nesse versículo. Amém? Se deu para vocês pegar o código que está aqui. Combinado? Sim ou não? Então vamos lá. Presta atenção na passagem. Levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como a turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Eu só, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, no sol e vi aquela grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez mover sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que eu te vou dizer, e levanta sobre os meus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Até aqui. Deu para você pegar alguma coisa nessa passagem? O que deu? Eu já falei, né? Você sabe? Amém. Mas isso aí é o certo, que é obediente e obedece a voz de Deus e preste atenção na mensagem. Amém? Não estou falando isso para te exaltar, não, porque ele já ouviu ensinar isso. Queridos, preste atenção nessa passagem. Quando o anjo fala para ele: não temas, desde o primeiro dia que você se colocou a buscar a Deus, são ouvidas o que? As duas palavras. Então, quando você faz um propósito de oração, amado Deus, presta atenção, você não está sozinho. Quando você dobra o joelho aqui na terra, lá no céu, a tua voz chega. Amém? Tua voz chega. Eu tinha uma tradução antiga da Bíblia, bem antiga. Foi a primeira Bíblia que eu comprei, uma Bíblia pequenininha. E lá nesse livro falava assim: foram ouvidas as suas palavras, e saiu a ordem, e eu vi por causa das suas palavras. Está entendendo? As palavras de Daniel moveram as mãos de Deus. Você está entendendo? Você toma uma atitude aqui na terra, você age pela fé. O que Deus faz? Deus reage à nossa fé. Amém? Deus reage. A sacalada, você pegou, não sei essa palavra tem que precisar do dicionário. A sacalada pode ser uma coisa muito forte. O que é isso aí, professor? Você sabe? Também não, né? Na Bíblia tem umas palavras aí que tem lugar. A sacalada, depois a gente pesquisa. Amém? Seus pés em bronze, né? Os pés assacalados. É como se fosse muito forte. É algo muito forte, resplandecia. Então, seria moldado, né? Moldado. Amém? Então, queridos, nós temos que prestar atenção nas revelações que vem para nós. Espera aí, a palavra que Daniel falou, chegou o anjo, eu vim por causa das suas palavras. Amém? Amém ou não? O anjo veio por causa da palavra de Daniel. Houve represália, houve dificuldades. Ele fala aqui, continuando, versículo 13:
mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então ele fala o seguinte: o anjo aqui fala duas coisas para ele. Primeiro, as palavras dele foram ouvidas, o anjo veio. Só que quando o anjo veio, o príncipe da Pérsia, que era um demônio territorial, olha só, barrou ele. Eu acredito que esse anjo é o anjo mensageiro, o anjo Gabriel. Ele não é um anjo de guerra, mas aí Deus envia Miguel, um dos primeiros príncipes. Deus envia Miguel para lutar contra aquele reino, aquele principado. E foi aonde que o principado, aquela potestade, aquele principado daquela região, era um demônio forte, o anjo não podia passar. Os demônios estavam prendendo o anjo, mas aí Deus, pelas palavras de Daniel, enviou um anjo mais forte, um poder mais forte, um exército forte, e o anjo conseguiu passar para trazer o recado para Daniel. Amém? Então as suas orações estão sendo ouvidas, tá, irmão? Você, irmã, que está orando aí por essa causa, a tua oração está sendo ouvida. Amém? Ah, mas eu parece que eu estou orando, não estou vendo resultado, pastor. As suas orações estão subindo ao céu. E Ele vai enviar o retorno, Ele vai enviar o resultado. Fique firme. Amém? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Pois não. Diferença dos anjos, que existe hierarquia de anjos. Existem anjos de maior escalão, existem os anjos que são mensageiros, existem anjos que são guerreiros, que são serafins. A palavra serafim é aquele que arde com fogo. Querubins, tem categorias, né? Tem categorias, tá certo? Uma hora com mais tempo a gente explica o que é isso, quais são essas categorias, né? Porque só não dá para explicar, é muita coisa. Amém? Mas cada anjo ele tem os anjos tem categoria de anjos. Tem aqueles anjos que são os guerreiros, que são o exército, que vêm para fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Então, eu falo para você, irmão, o poder de Deus, Ele está ao nosso favor. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Cristo. Temos a promessa. Amém? Então temos que tomar posse dessa promessa, tomar posse dessa palavra. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.